Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui agora no módulo 8, dando continuidade às aulas do Frente 3, módulo 8, página 104, reações consecutivas e rendimento. Então, continuando os cálculos estequiométricos, tem aparecido ultimamente nos exercícios do Enem vestibulares as reações consecutivas. O que são isso? Nas reações consecutivas vão vir duas ou mais reações, uma em consequência, até o próprio nome diz consecutiva, em consequência com a outra, para realizar o cálculo de um reagente que começou na primeira e vai terminar com um produto na segunda ou na terceira reação. Então, para o aluno ficar ligado, qual que é o elemento, qual que é o composto que ele quer, a partir de qual composto ele quer para obter o produto da reação. Então, vamos lá, Aplicações. Então, essa questão aqui é uma questão que foi, que caiu no Enem, se eu não me engano, de 2017, e que fala justamente ao cálculo estequiométrico em que eu vou ter presença de duas reações, tá? Então, olha lá, vou ler rapidinho para vocês entenderem. Grandes fontes de emissão de gás de óxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e na consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Tá? Então, dióxido de enxofre, então nós estamos percebendo ele aqui que falou sobre ele. Então, não falou mais nada dos outros, falou do dióxido de enxofre, então já é o SO2. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, sulfito de cálcio. Ah, mas quem que é o formado? Então, sulfito de cálcio, é o único elemento que tem cálcio. Com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares do elemento carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12, 16, 32 e 40 gramas por mol, respectivamente. Vem da onde foi tirado essas informações e vamos para o que os exercícios do Enem quer. Considerando o rendimento de 90%, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre rendimento, a massa de gelo obtida em gramas por mol de gás retido é próxima de... Então, quem que é o gesso? O gesso é o sulfato de cálcio, lá popularmente como gesso. E a partir do gás retido, qual gás? Qual o único gás que falou? O dióxido de enxofre. Tem o SO, mas esse CO2. O CO2 nem falou sobre ele. Tá vendo como que as questões também são questões de interpretação? Tá? Então, falou do dióxido de enxofre e do sulfato de cálcio. Qual que é o grande lance dessa questão? O grande lance é que eu tenho duas equações, Então, para se ter, toda vez que eu tiver reações consecutivas, eu tenho que ter uma reação global. Como que eu tenho essa reação global? Só para a gente lembrar lá de Hess, daqui a pouquinho nós vamos estar falando de novo de Hess. Essa reação, eu tenho que fazer a somatória, tá? Então, como que eu vou fazer a somatória? Então, eu tenho a primeira e a segunda. Aí eu falo, nossa, mas me falar o exercício, me falou, por mol de gás retido, por mol. Então, quer dizer que o SO2, ele tem que ficar 1 mol, não falou de 2. Então, tá. Como que eu faço a soma dessa reação consecutiva? Eu tenho que somar, sendo que os elementos que aparecem no produto e nos reagentes, eles têm que ser cortados. Então, olhando lá, eu vou o sulfito de cálcio, o CaCO3 e o CaSO3 aparece na primeira como produto, na segunda como reagente. Então, eles terão que ser cortados. Como que eu vou fazer isso? Então, como é que eu tenho 2 aqui, eu tenho só 1, para eu cortar, ou eu multiplicaria esse aqui por 2, ou, igual foi feito aqui, divido por 2. Então, vamos dividir por 2. Dividir
por 2 essa equação inteirinha, ela ficou 2 por 2, 1, CaSO3 mais meio de O2, que é lá 1 dividido por 2, formando SaO4. Vou fazer a soma, CaCO3 mais SO2 mais meio de O2 formando SaCaSO4 mais CO2. Então, essa é a minha equação global. Aí está me falando qual que é a quantidade de gramas por 1 mol, né? Por mol. Então, a equação já fala, 1 mol de SO2 vai produzir, pedir a quantidade em gramas, a massa. Então, o SO2, eu não preciso de achar a massa, eu dou 1 mol. Qual por mol? Então, olhei lá na equação, 1 mol produz a massa molar do CaSO4, 136 gramas. 1 mol, que me pediu a quantidade por mol, vai produzir X. Da onde eu tirei esse 1? Da minha equação global. Tá? Lembra que lá, na primeira linha da equação, eu vou mol, massa, né, 22,4 CNTP e 6,1023 as partículas. Então, da onde que eu tirei esse 1? Da equação. Se eu tivesse multiplicado por 2 lá, né, e somado, a gente ia ver que ia dar um valor com 2 SO2, aí você 2 SO2 produz essa gramas, nessa quantidade ali de SO4. Mas como a minha equação global, né, do jeito que eu fiz lá em cima, deu 1 mol, então 1 mol de SO2 produz 136 gramas. 1 mol, que foi o que me pediu, produz 136 gramas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é esse rendimento, tá? Que aí essa equação, considerada uma equação difícil, porque eu tive que envolver 5 cálculos, 5 interpretações para resolver essa equação do Enem. Mas vamos continuando aqui. Então, reação consecutiva é isso. No exercício, né, eu vou ter 2 ou 3. Quando for reação de estequiometria, especialmente no Enem, não tem mais de 2 não, porque tem que ser menor, né, as reações menores para se ter ideia de que dá para fazer a soma rapidinho e depois para continuar os cálculos, tá bom? Agora vamos lá, rendimento. Então nós vimos a pureza, que a gente vai tirar a pureza antes de eu iniciar o cálculo dos cálculos estequiométricos. No rendimento, ele também é representado por porcentagem. Quantos por cento que rendeu? O que acontece? Grande parte da indústria, grande parte, né, dos serviços que o homem faz produzindo alguma coisa, quase não dá 100% de rendimento. São raros os produtos que eles, após reações, eles chegam, né, com aquele rendimento de 100%. A maior parte não tem esse rendimento. Então, por isso que os exercícios, né, dos vestibulares vêm falando sobre a questão do rendimento. Né? Se eu fizer uma reação assim, vai render tantos por cento, tá? Então, como que vem no exercício? Se o exercício não falar sobre, não falar nada de rendimento, quer dizer que rendimento 100%. Mas, se falar que teve com rendimento de 90%, por exemplo. Então, o que significa 90%? Que a quantidade teórica que eu ia produzir, não produzi 100%, eu produzi apenas 90%. Tá? Então, eu vou fazer os cálculos teóricos, achar a quantidade depois que eu achei